Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Sol Dourado para investigar um esquema de notas fiscais frias que envolve agências de publicidade de Manaus. Elas teriam superfaturado serviços e causado prejuízos milionários ao governo do estado. As empresas Jobast Produções Cinematográficas Limitada e o Sistema de Comunicação Sol Limitada são acusados pela Polícia Federal de cometer crimes contra a ordem tributária. Segundo a denúncia, o Sistema Sol emitia notas fiscais frias para forjar a prestação de serviços à Jobast e aumentar o faturamento da empresa. Em uma delas, o Sistema Sol é contratado para criar uma página na internet para um projeto da SEDUC, além de programar dados para a Universidade do Estado do Amazonas. O valor da fatura é de R$ 615 mil. Segundo a PF, os serviços não teriam sido realizados. O sistema de comunicação Sol funciona neste apartamento, no bairro Vieira Alves, e não possui funcionários. O escritório do dono da empresa, o advogado Afonso Luciano Gomes Amâncio, também foi alvo das buscas da PF. Ele é acusado de expedir notas frias e estar foragido. Agentes da Polícia e da Receita Federal também estiveram aqui na Fundação Muraqui, no bairro Parque das Laranjeiras. A fundação presta apoio aos projetos de ensino da Universidade Estadual do Amazonas e é responsável pela elaboração dos contratos entre o governo e as empresas. A Jobast é uma das principais agências de propaganda do estado. O esquema de notas frias e superfaturamento pode ter provocado um rombo de 50 milhões de reais aos cofres públicos. Em entrevista coletiva, o delegado federal Domingos Sávio disse que os documentos e computadores apreendidos vão passar por uma análise pericial, trabalho que deve durar cerca de 3 meses. A prisão dos responsáveis ainda não pode ser decretada. No momento, não há elementos para se representar pela prisão de nenhum dos envolvidos, né? Realizaremos análise dos documentos e, havendo os requisitos legais para representar pela prisão, será feita a representação. Comprovada a fraude em licitação, provavelmente haverá necessidade de devolução dos dinheiros desviados, né? O advogado da Jobast, Alberto Simonetti, disse que os sócios da empresa estão à disposição para apresentar documentos ou prestar qualquer esclarecimento sobre o caso. O diretor executivo da Fundação Muraqui, Paulo Alcântara, disse que toda a documentação de 2 contratos com a Jobast foi fornecida à Polícia Federal e negou qualquer relação da Fundação com a empresa Sol Comunicação. Nossa equipe tentou entrar em contato com o advogado Afonso Luciano Amâncio, dono da Sol Comunicação, mas ele não atendeu o telefone. No início da semana, o jornal Amazonas em Tempo publicou uma denúncia de fraude no programa Bolsa Universidade. Os responsáveis pela gerência do projeto foram ouvidos hoje por vereadores da capital. Rony Siqueira e Carlos Alberto de Carli Júnior foram convocados por vereadores depois da denúncia publicada no domingo. A reportagem do jornal Amazonas em Tempo mostrou pessoas que tinham condições financeiras de pagar um curso universitário, mas eram beneficiadas com bolsas de estudos. Logo no começo da audiência, Rony Siqueira, que já havia sido polêmico em uma coletiva na segunda-feira, voltou a provocar reações dos parlamentares. Durante a audiência, o diretor executivo do Bolsa Universidade chamou a atenção de alguns vereadores que, segundo ele, não estariam atentos ao seu discurso. As palavras caíram como ofensa e teve vereador que o chamou de desequilibrado. Lamentavelmente, o doutor Rony demonstra um grande desequilíbrio. É exatamente por isso que teve essa grande denúncia em relação à fraude nesse programa que eu considero tão importante para a cidade de Manaus. Ficou muito difícil a situação dele, não é? Que demonstrou pouca diplomacia, demonstrou pouca educação e foi extremamente deselegante com a casa. E teve parlamentar que pediu até que o diretor entregasse o cargo. No afã de querer prestar contas, transfere a responsabilidade dele para a imprensa e para os vereadores, num desequilíbrio total. O melhor que ele poderia fazer era pedir para sair. Depois do clima tenso, Rony Siqueira pediu desculpas. Lhe peço desculpas se fui mal interpretado e que aqui é o momento de nós enaltecermos tudo de bom que esse programa já realizou.
O secretário responsável pelo sistema que filtra os dados dos candidatos do Bolsa Universidade disse que o sistema usado pela prefeitura é bom, mas que existe possibilidade de fraude. A fraude acontece não necessariamente com o envolvimento de um servidor público ou um servidor do banco do Bolsa, mas principalmente, eu diria, sobretudo pela participação daquele que se cadastrou. Quer dizer, a intenção e a má-fé vem dele. Segundo o presidente da casa, os vereadores agora precisam definir o que fazer depois das explicações dos responsáveis pelo Bolsa Universidade. As conclusões de cada vereador que tomam um andamento, né? Ou se entra no Ministério Público, ou se breca o sentido, porque isso não é de graça. Nós sabemos que essas bolsas não são de graça, elas são compactuações de dívidas. O coronel Almir Davi assumiu hoje em cerimônia militar a PM do Estado. Ele substitui o também coronel Dan Câmara. Honras militares para o coronel Dan Câmara, que durante 3 anos esteve à frente da Polícia Militar. Governador do Estado do Amazonas, me desculpem a emoção. Ele passou o comando geral em uma cerimônia de pouco mais de 1 hora na Praça da Polícia, no centro. Quem assume é o também coronel Almir Davi. Ele atuava como secretário executivo de gestão integrada do Estado. O novo chefe chega ao posto com o desafio de tornar mais seletiva a entrada de novos soldados na instituição por meio da lei de ingresso. Ela vai delimitar algumas ações, alguns pré-requisitos que o policial, que o cidadão, que o jovem, ao entrar na Polícia Militar, tem que ter. Por exemplo, conduta ilibada, tenha que passar por um tratamento, um teste psicológico, enfim, uma série de requisitos que já foram aprovados, que antes nós tínhamos problema de recurso por não ter uma lei específica, somente com edital. O governador do Amazonas, Omar Aziz, negou que a troca de comando na Polícia Militar seja uma resposta rápida aos últimos acontecimentos, quando 7 policiais militares são acusados de tentativa de homicídio a um menor de 14 anos. Já era uma previsão a saída do comandante da Câmara, ele já estava ciente disso. É uma oxigenação que você precisa dar. Isso é normal, você precisa sempre avançar. E cada um cumpre a sua etapa. Eu vou cumprir a minha, ele cumpriu a dele e vai ser assim. A vida continua para todos nós. Dan Câmara passa a gerenciar as ações de segurança para a Copa do Mundo de 2014. Segundo ele, o episódio de violência dos policiais não mancha o período em que foi comandante. A Corregedoria-Geral da Polícia abriu inquérito para apurar a denúncia de violação de domicílio contra 4 PMs. O tenente Heber Ribeiro dos Santos e os soldados Douglas dos Santos Maranhão, Raimundo Haroldo Marcelo e Danilo Silva Moraes. Eles teriam invadido, sem mandado judicial, a casa de um homem no bairro São Jorge, zona centro-oeste da capital. Os 3 soldados estão presos no batalhão de guarda da PM, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. O tenente está detido no quartel da Roda Extensiva Cândido Mariano, no Distrito Industrial. Daqui a pouco, caminhão em alta velocidade atropela aposentado de 63 anos de idade. E ainda, cheia desse ano pode superar a registrada em 2009. É depois do intervalo.